Olha aqui que decisão interessante, meus amigos do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma criança toma vacina contra o sarampo na campanha nacional de vacinação e um dia depois, só quase nem 24 horas depois, ela já apresenta sequelas e começa a passar mal, tem encefalopatia, tem sérios problemas e acaba ficando incapacitada. A pergunta que se faz é, deve essa criança teve uma reação adversa relacionada à vacinação, sim ou não? E por que essa decisão me parece interessante aqui? Porque o TRF da Primeira Região acabou por reformar uma sentença de improcedência, o juiz de primeiro grau analisou o caso e falou, não, eu não vejo nexo de causalidade aqui com relação entre a doença, a incapacidade da criança e também aqui o efeito adverso da vacina. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já analisando então essa apelação, acaba por reformar essa sentença. E daí o mais interessante é que vocês verão aqui na minha tela que a própria emenda já deixa claro que havia uma dúvida sobre o nexo de causalidade, mas mesmo assim se superou essa dúvida. E daí o que é interessante, já vou ler essa parte da emenda para você entender, é que nós estamos tratando ali daquela flexibilização do nexo de causalidade. Se você não está me acompanhando lá no YouTube, veja que eu já tenho um vídeo no YouTube sobre isso. Então vou deixar aqui a descrição para vocês aí, para que vocês procurem lá no Leonardo Agostini Advogado, lá no YouTube, essa aula sobre o nexo de causalidade ou flexibilização do nexo de causalidade. Então veja o que diz essa emenda aqui. Ele fala o seguinte: há duas questões em discussão: estabelecer se há nexo causal entre a vacina administrada e a condição de saúde do autor e determinar se a União deve ser responsabilizada pela ocorrência de reações adversas à vacinação obrigatória. E daí vai falar no item 4 da própria emenda, o acordo posso deixar disponível, coloque nos comentários se você quiser o acordo, eu te mando com todo o prazer, e fala o seguinte: a perícia médica conclui que, apesar de não ser possível estabelecer um nexo causal definitivo, há indícios que correlacionam temporalmente a aplicação da vacina com o desenvolvimento da encefalopatia crônica do autor, o que corrobora a responsabilidade estatal. Então veja, a perícia médica fala, não é possível estabelecer um nexo causal definitivo. No acórdão, se você for ler, se você for curioso, você quer se aprofundar, você vai ver que realmente o perício fica no sambarelov, né? O perito fica para lá e para cá, para lá e para cá, ele não quer dizer nem que sim, nem que não, que é uma dificuldade. Como é que você relaciona diretamente a doença ou a incapacidade com aquele problema? É difícil de relacionar. Então o perito fala, é possível, temporalmente é muito previsível, ou na realidade é muito seria presumível que decorreu da vacina, porque foi logo após a vacina que a reação adversa, mas não posso confirmar que você teve reação adversa. Então a emenda, apesar de não trabalhar, o acordo não trabalhar com a expressão flexibilização do nexo de causalidade, você vai ver que realmente sim, os desembargadores aqui flexibilizaram o nexo de causalidade. E eu concordo com essa flexibilização nesse caso, até porque há uma vítima aqui que sofreu uma reação adversa. E aqui o caso, então, só para concluir, diz que a criança deve sim ser indenizada, a União pagando um pensionamento em decorrência dessa incapacidade e também um dano moral, acho que aqui foi, salvo engano, em 50 mil reais, tá? Então aqui nós temos uma bela decisão importante sobre flexibilização do nexo de causalidade. Deu até uma engasgadinha. Flexibilização do nexo de causalidade. E aí, você já conhece essa tese, está aplicando seus casos, já viu para algum cliente, então fica aí a dica sobre essa flexibilização, tá bom? Eu volto em outro vídeo para falar daí, enfim, dessa responsabilidade objetiva da União pelos riscos de vacinas adversas. Você já sabe se a União deve ou não deve ser condenada nessas campanhas de vacinação quando ocorre a eventual reação adversa? Pois é, eu volto em outro vídeo para falar sobre isso. Grande abraço, até a próxima!